Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdizando Tudo. Hoje vamos falar a respeito de Espada Selvagem de Conan, volume 14. Mas galera, antes disso, não posso deixar de pedir aquela inscrição, aquele like, aquele joinha. Seguir a gente aí no TikTok, no Instagram, é muito importante pra gente. Seu like é importante demais, galera. Faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante para outras pessoas que gostam de quadrinhos também, certo? E a sua inscrição, claro, ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos, por favor, galera. Conto com a inscrição de vocês, não custa nada clicar aí no inscreva-se. Vamos lá, vamos falar a respeito da Espada Selvagem de Conan, volume 14. Galera, perdão, esse volume aqui, ele trata aqui de uma história, de histórias, aliás, né? Muito boas, sempre de altíssima qualidade, né? Essa coleção aqui, ela não decepciona, inclusive ela já acabou, né? Chegou no volume 75 pela editora Panini. Assim que os meus volumes finais chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando como ficou a coleção completa para vocês, ok? Vamos lá. Segue aquele padrão das edições anteriores, certo? Sempre com imagens aqui espetaculares. E essa edição conta com 4 histórias aqui, tá? Joia da Torre, A Lua de Sangue, Espada de Aluguel e Tesouro de Trânicos. Galera, aqui tem várias histórias envolvendo inclusive os Pictos, tá? Destaque para os Pictos nessa edição. Muito legal. Bom, primeiro aqui temos o Conan aqui como segundo imediato de um navio, descendo aqui, né, em uma floresta aqui. Os desenhos sempre espetaculares, né, galera? Deixar aqui para vocês ir dando uma olhada aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu diminuo um pouco a iluminação para melhorar aí a qualidade aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Aí ficou legal. Muito claro é ruim, né? Então vejam só, né? Desenhos espetaculares. O Conan desembarca aqui, né? Com esse pessoal aqui como segundo imediato no comando de um navio. E a gente entende que nessa história aqui chamada Torre de Siptan, eles estão atrás de um tesouro, na verdade, né? É um tesouro que está dentro dessa torre e que algum ali, o comandante do navio ali, o chefe do navio, escutou falar desse tesouro e eles partiram atrás desse tesouro. E aí eles são atacados por vários perigos, inclusive um monstro que mora ali nessa torre. Dizem que existe uma joia ali, um mago que vive nessa torre e uma joia que faz com que seja evocado criaturas aqui, né? Criaturas, demônios e assim por diante. Bom, acontece a fatalidade do comandante morrer e o Conan tem que assumir o comando. E aí eles decidem, né? Eles não conseguem entrar na torre de jeito nenhum. Eles decidem atacar essa criatura. Então eles fazem uma fogueira em volta da torre. Essa criatura sai de lá de dentro. E é uma luta pesada entre o Conan e essa criatura. É uma criatura alada. Ela voa, né? E o Conan acaba ali entrando em embate com essa criatura e se gruda no pescoço dela. E eles vão parar no topo da torre, onde ele luta ferrenhamente com essa criatura que teme em não morrer. Então, depois de cravar sua adaga, né, no peito dessa criatura, ele entra para dentro da torre e lá ele acha o mago morto e olhando ali essa joia, tá? E a criatura reaparece, ela não morreu. E ela vem para cima dele de novo, ela teima em não morrer, ele crava a espada nela e ela não morre. Então ele pega aquela joia e quebra a joia. Ele entende que a criatura está atrelada àquela joia mágica ali. Então, ao quebrar aquela joia, a criatura se desfaz e ele acha alguns baús de tesouro ali e desce com esse baú de tesouro daquela torre numa corda improvisada e eles saem aí embora dali.
E ali dá a entender que ele virou o comandante do navio, o primeiro imediato, certo? Então essa é a primeira história desse volume. Bem legal, achei bem bacana. Tá? Nessa história não temos Pictos. Nessa próxima história aqui, o Conan está numa floresta aqui, ao que tudo indica aqui, como comandante de um exército aqui, eles estão caçando Pictos. Tá? Os Pictos estão aqui à espreita e eles saíram para caçar Pictos. Ele é o segundo no comando do exército e eles, nessa empreitada de caçar os Pictos, eles são emboscados e o Conan acaba perdendo aí quase todo mundo que estava ali, né, sobre seu comando ali nessa empreitada aqui, né? O exército quase morre e a gente descobre que existe um feiticeiro aí dos Pictos, o Sagaenta, que ele é sobrinho daquela pessoa que ele matou antes nos volumes 8 e 9. Se você voltar aí nas resenhas, vai ter um embate do Conan contra o Zogarzag, que é um feiticeiro também dos Pictos, e a gente descobre que esse daqui é sobrinho daquele cara que ele enfrentou nesses volumes 8 e 9. Destaque aqui que a coleção ela mostra isso pra gente, onde está a ligação, né, dessas histórias. Muito legal. E esse feiticeiro ele controla as cobras, tá? Então ele faz ali um voodoo ali, manipula as cobras para ir contra esse exército que entra em desespero e acaba que quase todos morrem. O Conan foge e descobrem uma pedra ali onde esses Pictos se reúnem para discutir, né? Discutir coisas de guerra e assim por diante. Eles se escondem e descobrem uma traição por parte do comandante do exército, do chefe lá da cidade, que mandou o exército atrás dos Pictos. Descobrem que existe uma traição. Esse cara tá pagando os Pictos para fazer essas coisas e ele lucrar com isso. Então, ao descobrir isso, Conan volta para a cidade, fala o que descobriu e eles conseguem interceptar esse carregamento de ouro como prova do que o Conan escutou. Ele escuta junto com outro comandante e aí eles levam essa arca de ouro até a cidade. Eles discutem o que fazer e vão tirar satisfação com o chefe da cidade, que foge. Ele ataca o Cimério e consegue fugir. E eles não conseguem pegar esse cara. Porém, eles decidem aí usar astúcia contra esse exército de Pictos. Então eles marcham novamente aqui em guerra, o Conan, só que agora ele vai lá atrás do feiticeiro. Então ele se infiltra na aldeia desses Pictos, entra dentro da tenda desse cara, né, e corta a cabeça dele. Ele é picado por uma cobra, mas ele faz um torniquete e segue viagem, mesmo exausto. Então eles lutam com a cabeça desse Sagaenta na lança, e os Pictos, como são muito supersticiosos, eles fogem. O Conan desmaia devido ao cansaço e o veneno da serpente, porém quando ele acorda a guerra já acabou. E aí a gente descobre que ele foi condecorado por ter ganhado essa guerra como um herói de Velitrium e é convidado pelo próprio rei para ir até a corte. Então é bem interessante aqui nessa história, bem legal. A outra história se chama A Espada de Aluguel. Essa história aqui, o Conan não aparece nela. A gente tem destaque aqui para uma dançarina, tá? Essa dançarina aqui, ela fica alguns dias dançando nas tavernas, faz os homens se apaixonar por ela e quando ela vai embora, um mago rapta ela. Esses homens então decidem marchar atrás dessa dançarina porque estão apaixonados por ela. Eles juntam riquezas então para pagar um mercenário para ir atrás dessa dançarina. E esse mercenário aqui, ele enfrenta então esse mago aqui. Porém, a gente descobre que isso é uma armação entre um mago, a dançarina e esse mercenário para pegar dinheiro do povo. Então ela vai passando de cidades em cidades fazendo isso.
Próxima história, o Tesouro de Trânicos. Eu gostei demais dessa história. Também tem os Pictos aqui envolvidos. A gente tem o Conan ferido aqui numa floresta, fugindo dos Pictos. E nessa loucura de fugir dos Pictos, ele acaba se abrigando em uma montanha onde ele descobre uma entrada. Dentro dessa entrada tem alguns baús e uma porta. Ele abre essa porta e ele descobre que lá dentro tem algumas pessoas sentadas em volta de uma mesa que não respondem ele, e uma névoa envolve ele. A história então corta para uma moça caminhando na praia, muito triste ali. A gente descobre que essa moça está confinada nessa praia, junto com o seu tio, que fugiu por algum motivo da civilização e montou estadia nessa praia deserta, onde aparentemente ninguém aparece. E do nada começa a aparecer piratas nessa praia. E aí corta de novo a história e volta lá pro Conan. Nesse local, ele entra em embate ali com uma espécie de maldição daquele local, que ataca ele, tenta estrangulá-lo. Ele escapa com muito custo e ao sair dessa porta, essa maldição some. Então ele fecha ali a porta e vai ver o que tem nos baús. Mais tarde a gente descobre que é um tesouro. Corta de novo a história para os piratas chegando aí na fortaleza do tio daquela mulher. Eles exigem aqui uma pilhagem, eles querem a pilhagem deles e o cara fala que não sabe de nada disso e então eles entram em guerra aqui. E quando tudo está quase perdido, quando a fortaleza está sendo invadida, aparece um outro navio pirata, né, com a bandeira de corsários, e aí esses primeiros piratas fogem, e esses outros piratas entram em acordo com esse lorde aqui dessa fortaleza, nessa praia, tudo seguido aí pelos Pictos que estão observando da floresta. Bom, descobre-se aqui, resumidamente, que existe um tesouro ali e que uma pessoa que sugeriu para esse lord aqui montar a estadia aí sabia desse tesouro, mas ele morreu antes de revelar. Existia um mapa que foi roubado de alguém por algumas pessoas e esse mapa sumiu. E esse cara aqui então propõe achar o tesouro, dividir com o rei, levar a sobrinha e dividir com a sobrinha aqui, em troca da sobrinha ser a mulher dele. Então existe aqui um embate aqui, esse tio fala que ele é louco, que não vai fazer isso, e aí o cara fala que ele vai morrer no exílio porque não tem um barco para ir embora. Quando chega uma criança chamando a Lady Beleza, que é a mulher com quem ele quer casar, falando que viu um mago chegar em um barco aqui nesse local. Esse mago então caminhou aí para dentro da floresta. Esse tio então perde as estribeiras, dá uma surra na criança falando que tá mentindo, que é mentira. E aí ele resolve aceitar a oferta do pirata. Então há uma reviravolta que esse cara fica louco quando sabe que esse mago chegou. Bom, essa beleza e a menina resolvem fugir no meio da noite e escutam passos no corredor, vem o mago andando na fortaleza. Depois corta para o Conan, que acha alguém tomando água aí na floresta. Eles entram em embate, o Conan vence esse cara tenta comer algo e o Conan pega essa coisa aí da mão dele antes dele comer. E em contrapartida a gente tem ali antes disso, né, uma tempestade que ocorreu e derrubou, esse barco afundou. E aí eles não conseguem mais sair daí, né, como se fosse uma maldição. Conan então aparece, tá? Chega ali. Na verdade, antes do Conan chegar, chega o outro pirata que foi afugentado. A gente descobre que um pirata conhecia o outro aqui. E eles tentam um acordo de dividir o tesouro entre três. Um oferece o barco para sair, o outro oferece a mão de obra, recursos, que é o cara da fortaleza, e o outro diz que sabe a localização do tesouro. E aí eles entram em discussão quando chega o Conan
falando que na verdade ele sabe a localização do tesouro, ele queima o mapa e fala que ele já achou o tesouro e propõe um novo acordo no qual ele faz parte, ele leva os piratas até o tesouro e cada um fornece o que tem aí nessa empreitada. Então eles discutem os termos aqui da aventura, né, atrás do tesouro, e fica decidido partirem aí atrás do tesouro, certo? E descobrem-se que apareceu Pictos mortos aí e o colar aí que fazia parte do Lorde ali, que tem essa fortaleza ali na praia, aparece junto desses Pictos e se descobre que isso foi feito de propósito para fazer com que esse Lorde seja caçado. Bom, termina aqui então com um dos caras olhando o mapa queimando ali na fogueira. E dá para ver que ainda tem algumas montanhas nesse mapa. E aí acaba a edição falando que conclui no próximo volume. Aqui tem a galeria de capas, muito bonitas as capas, muito fera. E encerra-se esse volume aqui, trazendo aqui a Espada Selvagem de Conan de 45 a 47. Então, volume 14, galera. Muito bom esse volume. Extremamente recomendado. Em alto nível essa coleção. Vale muito a pena, tá? Galera, é isso. Essa é a resenha aqui. Não esqueça de olhar aí os links da descrição também. Caso queira fazer suas comprinhas na Amazon, você ajuda muito o canal fazendo suas comprinhas aí pelos links. Forte abraço, até mais.